E aí pessoal, beleza? Carol aqui falando e nós vamos para mais um vídeo que é sobre Amor Dura Para Sempre. É o nome do filme? Série. O Amor Dura Para Sempre. An Incurable Case of Love, ou então O Amor Dura Para Sempre, ou então, quais mais nomes nós temos aqui? Love Lasts Forever, ou então, em japonês, Koiwa Tsuzuku yo Dono Doko Mademo. Bem difícil falar um nome grande, né? Ou então, Koitsudo, é uma forma de abreviar. Eles gostam bastante, né, no Japão de abreviar, assim, tipo Anohana, essas paradas assim, eles gostam de abreviar com um nome muito grande. Mas então eu não sei porque que eles colocam um nome tão grande, né? Mas enfim. Esse é um dorama de 2020 e nós vamos falar hoje sobre ele. Eu deixei separadinho aqui pra nós a sinopse. Então bora começar. Há 5 anos, Sakura Nanase, interpretada pela Moni Kamishiraishi. Moni, o nome dela é Moni. E aí Kamishiraishi é o sobrenome. Que é bem difícil de falar, inclusive. Foi uma das várias testemunhas que viram como um médico jovem... Uma das várias? né? Que viram como um médico jovem e bonito chegou no último minuto para salvar a vida de um estranho. Encantada tanto pelo seu charme como pela sua habilidade profissional, Sakura não pôde deixar de se apaixonar imediatamente. Determinada a descobrir uma maneira de reencontrar esse médico heróico, Sakura não demorou a decidir que a única maneira de fazê-lo seria entrar na profissão médica. Agora, aos 22 anos, Sakura é uma enfermeira novata que acabou de assumir sua primeira posição em um hospital local. Trabalhando arduamente em seu novo emprego, Sakura se surpreende ao descobrir que o médico por quem ela se apaixonou há tantos anos está trabalhando no mesmo hospital. Mas o mais surpreendente é que o Dr. Kiari... Mentira, que é Kiari. Eu acho que eu coloquei errado, mas enfim. Tendo, que é aqui Kiari Tendo, que é aqui interpretado pelo Takeru Sato, não é nada como ele imaginava que fosse. Muitas vezes descrito como o diabo ou o Mao, né, que é rei demônio para eles. No trabalho, o Dr. Tendo é um perfeccionista frio que não tem medo de fazer comentários sarcásticos, críticas mordazes para seus colegas de trabalho. Apesar disso, Sakura se esforça para ganhar reconhecimento do Dr. Tendo no trabalho e não tem nenhum problema em expressar seus sentimentos sobre ele aberta e sinceramente. Sua natureza é persistente e lhe garante o apelido de garota guerreira, ou no caso, heroína, né, Yusha, no trabalho. E ela se recusa a recuar. E como ela se recusa a recuar, Dr. Tendo não consegue deixar de notá-la. Apesar de seus numerosos esforços para resistir, Dr. Tendo vê seu coração amolecer pela obstinada enfermeira Sakura. Será que a dedicação dela e o trabalho e suas persistentes declarações de amor serão suficientes para conquistá-lo? Gente, a sinopse grande, né? É porque é do Viki e os caras botam umas sinopses gigantescas. Mas enfim, uma série adaptada do mangá homônimo da Maki Enjoiji. É uma comédia romântica de 2020 dirigida por Fuminori Kaneko, Ryosuke Fukuda e Kenta Tanaka. Então, depois de falar tudo isso, vamos começar aqui pelas minhas considerações. Esse drama foi um drama que me lembrou muito porque os dramas japoneses são muito característicos, né? Tipo, as características de um drama japonês, porque até então eu vim consumindo muita coisa coreana, só que eu comecei, né, toda essa vida asiática, digamos assim, eu comecei com a cultura japonesa, né? Comecei assistindo anime, aí eu ouvia J-Rock, aquela coisa toda que a gente já sabe meio que como funcionava. E o meu primeiro dorama da vida inteira foi um dorama japonês, né? Que foi inclusive um dorama sobre uma garota de 14 anos que engravida, enfim. Não foi um bom começo, mas o meu primeiro dorama foi sim um dorama japonês, né? Não foi um coreano. E depois disso eu acabei migrando, né? Foi K-pop, Psy, e a gente começou a consumir coisa coreana. E recentemente apenas que eu voltei a assistir os doramas japoneses. Eu voltei assistindo First Love primeiro, que eu nem sei se eu já gravei vídeo dele aqui no canal, mas voltei assistindo First Love, que é com o Takeru Sato também. E aí eu assisti 2 doramas muito diferentes, mas muito malucos. E aí agora veio esse drama aqui também, que foi um pouquinho mais tranquilo de assistir, até pela própria história dele. Mas vamos continuar aqui. Pra começar também, eu queria já deixar claro que, por questões de muitas semelhanças, eu vou comparar ele bastante com Itazura na Kiss, que é um drama que eu já assisti 3 vezes, né?
3 versões desse dorama. É um mangá, né, Itazura no Kiss, que acabou virando um anime e claramente virou um dorama no Japão. E depois, no Japão teve duas versões, uma de 1900 e alguma coisa, 1990 e alguma coisa, e uma versão mais recente, acho que 2011, 2012, alguma coisa assim, que é a mais conhecida, né? E tem uma versão coreana também. Então eu já assisti esse drama na versão lá de 1990, alguma coisa. Assisti a nova temporada, a nova versão. Assisti a versão coreana. Então, assim, cansada de Naoki, Iri e Kotoko, entendeu? Cansadíssima já dessa história. Já vi tudo que tinha que ver. Não li o mangá, não assisti o anime, mas a minha irmã assistiu o anime. E foi suficiente pra ela parar de saber sobre. Ela ainda assistiu a primeira versão do dorama comigo e também assistiu a segunda versão japonesa, mas não assistiu tudo também, ela assistiu só uns pedaços, porque a gente vai crescendo, a gente vai meio que percebendo algumas coisas muito, né, desagradáveis, assim, principalmente nos doramas japoneses. Nos coreanos também, vai. Mas principalmente nos japoneses. E, enfim, a gente acabou pegando um grande e odioso ranço pelo Iri, pelo personagem do Iri. E é por isso que eu vou acabar comparando muito eles aqui nesse quesito. Até porque o Iri e a Kotoko também, ele é um médico, ela é uma enfermeira. Ela também virou enfermeira por causa do Iri. E é bem parecido com essa situação aqui, né? Mas vamos lá. Tá, eu achei realmente que seria muito Azor Kiss. Achei que o Tendo seria um babaca que nem o Iri, que ele seria um cara muito arrogante e que a Sakura ia ficar correndo atrás dele, que nem uma boba, se fazendo de boba. Até porque o sorriso dessa atriz me lembra muito o sorriso da Kotoko lá da segunda versão. E eu fiquei meio que nessa neura assim, mano, será que vai ser a mesma coisa? Mas eu resolvi dar uma chance pro dorama e eu continuei assistindo. No começo realmente achei que seria isso, assim, tipo... eu já tava até meio triste, porque eu gosto muito do Takeru Sato, né? E eu falei, mano, se ele fizer um personagem assim, eu vou ficar muito triste. Porque eu gosto muito dele. E aí, tipo, ele vai fazer um personagem odioso, né? Não dá. Enfim. Mas acabou que todos os meus preconceitos, todos os meus medos foram quebrados, porque descobri que Tendo Sensei e a Sakura Nanase são personagens muito, muito fofinhos. Gostei muito de acompanhar a trajetória deles durante todo esse drama, durante todo esse desenvolvimento. Bem diferente do Naoki, né? O Tendo tem 100% mais caráter. Por mais que ele seja um cara muito fechado, muito rigoroso, né? Eu até coloquei aqui. A personalidade dele é meio carrancuda, meio exigente, estoico. Ele tem um motivo pra isso, que é explicado durante a série. E ele foi aquela pessoa que, né, teve um trauma e depois desse trauma ele se fechou. Então ele preferia manter a relação com todo mundo apenas profissional. E ele era muito exigente, alguma coisa que um médico tem que ser, acredito eu. Tá bom que ele era talvez exigente demais, só que era um detalhe da personalidade dele, entendeu? Não era que ele fosse realmente um cara muito ruim e que despreza os outros, etc e tal. Não era isso. Por mais que ele tenha ganhado essa fama no hospital onde ele trabalhava, ele era uma pessoa de bom coração. Ele é uma pessoa de bom coração, né? Que a gente vai descobrindo isso ao longo do dorama. Aí nós temos a Sakura também, que eu achei que seria uma Kotoko 2, ainda bem que não foi. Que ela também é aquela... Você começa com um motivo meio fútil, né? Porque se parar pra pensar que... me apaixonei... Eu vi o cara uma vez, me apaixonei... E aí eu decidi, tipo, todo o resto da minha vida eu decidi baseado nisso. Entende? No começo eu achei muito assim... Meu Deus do céu, essas pessoas elas são meio louquinhas, né? Da cabeça. Porque... sabe? Mas enfim, ela sim se formou em enfermagem e foi trabalhar como enfermeira por causa disso, mas eu acho muito bacana que até nisso também o dorama ele acaba trazendo muito mais profundidade, ou não profundidade, mas assim, muito mais explicação do que, por exemplo, simplesmente o fato da Kotoko ter, não, vou virar enfermeira porque eu quero ficar junto com o Naoki. A Sakura aqui, ela tava numa situação de que ela estava no fim do ensino médio, ela queria fazer alguma coisa, ela não sabia o que ela ia fazer ainda. E aí, quando ela conheceu, né, acontece que uma pessoa passa mal na rua, ela tava fazendo uma viagem escolar pra Tóquio. E aí uma pessoa passa mal na rua, ela vai ajudar essa pessoa, só que não tem ninguém. Ela começa a gritar por socorro quando o Tendo chega e atende a moça, tudo, e ela se apaixona por ele, etc e tal. E ela tá numa situação que, assim, quando eles chegam no último ano do ensino médio lá no Japão, eles precisam escolher o que eles vão fazer pro resto da vida. Eles precisam colocar lá e escolher. E ela não sabia o que ela ia fazer, ela tava perdida. Por mais que o dorama também não foque muito nessa parte, mas eles deixam muito claro, ela tava perdida, ela não sabia o que ela ia fazer. E ela viu um cara que atua muito bem, né? Diga-se de passagem, teve um primeiro atendimento, primeiros socorros. Prestou primeiros socorros, foi junto com a moça, acompanhou a senhorinha que tinha passado mal,
tudo e ainda conseguiu acalmar a Sakura e, né, de passar todo o diagnóstico pros médicos. Então, ela meio que se inspirou nisso. Então, eu até fico pensando, assim, que talvez tenha sido uma paixão, né, pra pessoa dele, que era muito bonita, mas também foi aquela coisa de, tipo assim, caraca, eu quero ser essa pessoa quando eu crescer, entendeu? E aí né, ela consegue se formar, ela passa no exame, ela vai trabalhar no mesmo hospital que ele. Mas como é esperado, ele não reconhece ela. Então, ela chega lá, ela se confessa, assim, tipo, tinha umas pessoas, ele tinha acabado de sair uma cirurgia. E aí ele fala, tipo assim, não, você é só uma pedra que, tipo, que fica atrapalhando a gente, você é uma novata e eu não conheço você, etc. E aí você até acha meio, meu Deus, que, né, que grosso. Mas depois você vai entendendo por que ele é assim e não que isso seja justificável, mas é mais compreensível do que um cara simplesmente ser assim grosso sem motivo nenhum, como é o caso do Iri, por exemplo. A Sakura, ela é uma pessoa que ela vai atrás, realmente ela busca melhorar. Você, por mais que ela tenha essa coisa de não, eu quero sim ficar junto com o Tendo Sensei, ela também tem aquela preocupação realmente de uma enfermeira. Então ela tá lá pelos pacientes, ela procura melhorar pelo bem dos pacientes, não é só porque ela quer ser vista pelo Tendo, etc. Ela procura melhorar, tanto que ela, na verdade, ela melhora. Algumas coisas que acontecem com ela são até injustas, e eu acho isso muito bacana, porque quando são coisas injustas, o Tendo, ele tá vendo as coisas, e ele não, por mais que ele seja muito rigoroso, muito rígido, ele não fica, tipo assim, passando pano, falando assim, não, realmente, ela é muito ruim, tipo, não, ele tenta convencer, né, tem uma situação em que a enfermeira-chefe pede pro Tendo não colocar a Sakura na equipe lá de uma cirurgia, porque ela nunca tinha feito uma cirurgia, né, como enfermeira, e ele fica, tipo, ele tenta convencer, ele fala, não, mas ela é observadora, pô, ela tem, né, as suas qualidades, tudo, e então você vê que ele tem, sim, realmente uma preocupação, ele quer ajudá-la como enfermeira, né, no começo. Depois, sim, eles vão desenvolver um relacionamento, mas você vê que ele tem todo esse cuidado, assim, também, entendeu? Ele não é só um cara ruim, grosso. Eu gosto muito do desenvolvimento dos personagens, né? Tem todo um círculo de pessoas ali. E eu queria destacar pra vocês a Sakai, que é uma outra enfermeira novata junto com a Sakura, que ela é muito boa no que ela faz, e aí tem até aquela comparação, né? A Sakura fica, mas você é muito boa. E no começo ela nem gosta muito a Sakai nem gosta muito da Sakura. Então tem aqueles conflitos, né? Eu acho bacana realmente esses conflitos são em volta dela, em volta deles, né? Porque tem a irmã, ela conhece a irmã do Tendo, a Ryuko, ela conhece, né, tem o doutor, o outro doutor que também é um doutor muito bom e muito carismático, né, que é o oposto do Tendo, que é o Kisugi Sensei, ele tá lá também pra ajudá-la, ele acaba depois se apaixonando, ele vai criar um triângulo amoroso ali, triângulo amoroso nada, né, que tanta gente gostando de tanta gente ali no meio, que você fica meio confuso até, que aí tem a Sakai gosta do Kisugi, aí o Kisugi se apaixona pela Sakura, mas a Sakura gosta do Tendo, aí tem uma menina que chega que gosta do Tendo também, só que o Tendo gosta da Sakura, enfim, né, muita gente gostando de muita gente. Tem desenrolar, tem tipo, a irmã do Tendo já namorou com uma pessoa ali, ela já tentou ser médica, enfim, gente, tem muita coisa, muita camada que eu achei bacana de que eles foram desenvolvendo ali. Tem personagens que morrem porque é um hospital, afinal de contas, né? Então, uma coisa também que é boa de lembrar, que uma moça até colocou num texto que eu tava lendo, é um dorama sobre hospital, né? Uma coisa sobre médicos ali. Então, tem foco sim no romance entre eles dois, mas ainda assim, a gente tá num contexto de um hospital, de um médico, eles são da cardiologia, então não dá pra esperar que tudo seja muito bom, tudo seja perfeito, né? Afinal de contas, realmente na vida real não é assim. E a partir do episódio 7 vai ficando. Vai começando a acontecer muita coisa assim, até eu anotei aqui pra falar que eu lembrei muito de Moon Lovers, porque, cara, eles. Acontece uma coisa boa e logo em seguida acontece uma coisa ruim. Aí eles recuperam tudo, acontece uma coisa boa e logo em seguida acontece uma coisa ruim. Tipo, né, o final ali na metade do drama pro fim do Moon Lovers é assim, né? É uma gama de emoções. Mas. E aqui também, tipo, a partir do episódio. São 10 episódios, tá? Esqueci de falar isso. São 10 episódios e a partir do episódio 7 vai acontecendo isso. Acontece uma coisa ruim, acontece uma coisa boa, acontece uma coisa ruim. Você fica, sabe, aquela coisa de, meu Deus, eu não sei o que eu tô sentindo aqui, se eu tô alegre, se eu tô feliz. Você fica um pouquinho alegre e já cai por terra toda essa alegria que você tinha, e, enfim. É uma confusão, mas é muito gostosinho de assistir. A cada momento que passa, tipo, tem vários momentos em que pensa, pronto, agora é o fim do drama e não é. Aí você fala, pronto, agora é o fim do drama e não é. Acho que eu já falei todos os pontos que eu tinha pra falar. Só pra concluir, eu queria apenas colocar aqui, abrir um espaço aqui pra comentar como eu realmente sou muito fã do trabalho do Takeru. Eu assisti sim esse drama. Eu ia assistir o drama,
por causa da, assim, da imagenzinha, né? Que eu achei uma imagem muito bonitinha. Eu falei, acho que eu vou assistir. Quando eu li a sinopse no Viki, eles colocam o nome dos atores. E aí eu vi que o Takeru tava lá e eu falei assim, eu vou assistir agora então, porque o Takeru tá aqui e tudo. E eu gosto muito. Eu descobri ele no trabalho do Samurai X, sim. Né? Ele é o Himura, o Kenshin Himura. E foi um trabalho tão bonitinho, assim, tão bem feito, bem estudado, sabe? Você viu a entrega dele, a entrega de todo mundo, na verdade, daquele elenco lá, pros papéis, que eu simplesmente fico apaixonada. Acho ele muito lindíssimo. Eu gosto muito da forma como você consegue desassociar ele do personagem. Então, por exemplo, pra mim é óbvio que eternamente ele vai ser o Kenshin Himura, né? Mas eu assisti First Love com ele também. E assim, eu não consigo olhar e falar assim, é o Kenshin, entendeu? Ele consegue. São personagens diferentes. Pra ilustrar melhor do que eu tô falando, o Johnny Depp. O Johnny Depp, depois que ele fez o Jack Sparrow, todo o personagem dele parece o Jack Sparrow. Entendeu? Isso acaba tornando um pouco chato às vezes, porque você vai querer assistir um filme diferente, só que a pessoa tá lá naquele mesmo personagem, aí, sabe, não dá muita graça de você continuar acompanhando os trabalhos. E eu gosto muito do Takeru justamente por isso, porque você não fica preso naquele personagem. Mas é isso, gente. Eu tentei ser um pouco mais didática aqui nesse vídeo. Se vocês gostaram mais da minha explicação aqui, né, das minhas falas aqui, enfim, de como ele foi dirigido, digamos assim, roteirizado, eu vou fazer, com certeza vou fazer mais dessa forma, porque até pra mim também ficou melhor, e eu quero melhorar os vídeos aqui, e é isso, então a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, compartilha, curte, deixa seu comentário aqui, se você já assistiu esse vídeo, esse drama, se você conhece os atores aqui que foram comentados. É isso, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.